Olá, nono ano. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Espero que tenham tido um ótimo final de semana, que tenham aproveitado bem muito, né? Com toda a responsabilidade, é claro, com todo o cuidado, né? Bom, pessoal, vamos ter mais uma aula, vamos iniciar agora, né? Hoje, como nós já temos visto em algumas aulas anteriores, né? Nós já temos visto aí a morfologia, tá bom? É o que nós vamos estar abordando nessa aula, tá bom? O assunto de morfologia. Um assunto muito legal da gente estudar, muito simples, pessoal, apesar do que as pessoas dizem que acham muito difícil, muito complicado, mas não é, pessoal. Não é, tá? A realidade é que é um assunto muito fácil, é um assunto legal, divertido, tá? De se estudar, tá bom? E que possibilita você de formar várias outras palavras, desconstruir a palavra, reconstruir, de fazer vários processos com a palavra, né? Primeiramente, gente, morfologia, como vocês já sabem, é o estudo das palavras. Deixa eu colocar aqui. Morfologia é o estudo da formação das palavras, tá bom? Como assim, professor? O estudo da formação das palavras. A gente vê a palavra formada, tudo bonitinha, né? E acha que é só aquilo, né? Mas não é só isso, gente. Para se formar uma palavra, qualquer palavra que seja, é necessário fazer um processo, tá? É esse processo que eu vou compartilhar com vocês agora, para que a gente possa aprender como é que é formada a palavra, tá bom? Pronto. Aqui a gente tem um slide, tá bom? E eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona a morfologia e como é que ela pode ser útil, né? Porque a gente tem que ver como é que a gente vai usar a morfologia, qual é a utilidade que ela tem para mim, tá bom? Então vamos lá. Revisão do assunto, morfologia. Exercício. Primeiro, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto. O que é a morfologia? Tá? O que é a morfologia, gente? Já expliquei para vocês, né? Morfologia, pessoal, nada mais nada menos do que o estudo da formação das palavras, tá bom? Então vamos lá. O que são morfemas? Essa é a parte que nos interessa, gente. Vamos lá. Ok, professor, já sei que a morfologia estuda a formação das palavras, mas como é que se dá essa formação? Como é que funciona a formação da palavra? Por exemplo, se eu pego a palavra jardineiro, tá? Como é que funciona a formação dessa palavra aqui? Como é que ela foi formada? É isso que a gente vai aprender, pessoal, com o estudo dos morfemas, tá bom? Deixa eu destacar aqui o estudo dos morfemas. Morfemas, pessoal, é a parte mais importante da morfologia. Vocês sabiam? Por que é a parte mais importante, professor? Porque os morfemas, pessoal, são eles que vão formar as palavras. As palavras são formadas por morfemas. Vocês sabiam disso? Então, a definição de morfema, deixa eu colocar aqui, são as unidades de significado que juntas formam uma palavra. Tá bom? Ah, professor, está muito complicado. Não consegui entender ainda o que são morfemas. Calma que eu vou explicar. A gente vai chegar lá. Pronto. Então, vou colocar aqui. Pronto. Então, morfemas são as unidades de significado que juntas formam uma palavra. Como assim, professor? Unidades de significado formam uma palavra. Para exemplificar melhor, pessoal, essa formação, eu vou usar um exemplo de uma casa. Eu vou exemplificar utilizando uma casa. Preste atenção nesse desenho aqui. Ó. Vou fazer uma casa aqui para exemplificar para vocês entenderem o que são morfemas e o que é a morfologia, tá bom? Aqui é minha casa, claro que vocês não vão ligar, né? Para o meu desenho, que não está muito bom, a gente sabe. Pronto, aqui é a minha casa, tá bom? Aqui é a minha casa. Aqui é a porta, né? A janela. Pronto. Aqui é a minha casa, tá bom?
Professor, o que é que uma casa tem a ver com morfologia, professor? Que relação é essa? Vamos ver agora. Gente, para vocês entenderem o que são morfemas, eu quero que vocês prestem atenção nessa casa. Para a gente formar uma casa, pessoal, quais são os materiais necessários para formar uma casa? Do que a casa é composta? Quais são os materiais que a compõem? Qual é? A gente precisa de cimento, a gente precisa de tijolos, né? A gente precisa de areia, britas, né? Às vezes necessário. A gente precisa da água, né? Para fazer o cimento, etc. Né? Então, a casa é composta por esses elementos aqui, ó. A casa, o cimento, o tijolo, a areia, a brita, quando junta tudo ele, a gente forma a casa, tá bom? Agora, pensem nessa casa aí, pensem nessa casa como se fosse uma palavra. Pensem na casa como se fosse uma palavra. Como assim, professor? Vamos fingir que essa palavra aqui, que essa casa, perdão, é a palavra jardineiro, tá bom? Essa palavra aí, essa casa, é a palavra jardineiro, tá bom? E agora, vamos ver como é que essa palavra jardineiro foi formada. É aí que a gente que vão entrar os morfemas. É como, pessoal, é como se os morfemas fossem os elementos que formam a casa, o cimento, tijolo, areia, brita, água, e a palavra é a casa completa. Entendeu a relação? A casa é formada por esses elementos e é a mesma coisa com a palavra. A palavra é formada pelos morfemas. Viu como é simples? Agora, professor, quais são esses morfemas que podem formar a palavra? É um cimento, é um tijolo, é uma areia? Não, pessoal, obviamente que não. Tá? Para a gente formar palavras, vamos precisar dos morfemas. No total, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, vamos voltar agora para o nosso slide. Pronto. No total, pessoal, nós temos 5 morfemas. Tá? No total, nós temos 5 morfemas. Temos a raiz, temos os afixos, as desinências, a vogal temática e o tema. Tá bom? Nós temos 5 morfemas. É como se fosse a raiz fosse o cimento, tá? A raiz fosse o cimento, os afixos fossem a água, a areia, as desinências fossem a brita, tá bom? A vogal temática fossem os tijolos e o tema fosse a água, entendeu? É como se esses fossem os elementos. E quando a gente junta eles, a gente vai formar as palavras. Entende, pessoal? Então, vamos voltar lá agora. Vamos voltar aqui. Vamos pegar a nossa palavra que nós estávamos vendo, que é a palavra jardineiro. Aqui, ó, jardineiro. Bom, deixa eu apagar essa daqui. Pronto, jardineiro. Ô, professor, como é que eu vou formar essa palavra aí a partir dos morfemas? Para a gente formar as palavras, pessoal, nós temos que entender quais são os morfemas que a gente acabou de ver, né, os 5, e como é que eu vou usar eles. Então, a gente vai ter que entender um por um, né? Vamos começar pela raiz, também chamada de radical. E muita gente tem dificuldade com isso, mas é algo muito fácil, gente. O que é a raiz, professor? O que é a raiz do verbo? O que é? Todo mundo fala assim, a raiz, o radical. Gente, a raiz é a base da palavra. Toda palavra, ela tem uma base. Dessa base pode surgir outras palavras. Por exemplo, a palavra jardineiro. Qual é a raiz da palavra jardineiro? Qual é a raiz? A raiz da palavra jardineiro, pessoal, é jardi. Tá bom? A raiz aqui é jardi. Jardi. Jardi, professor. Isso existe? Existe, pessoal. E é o radical da palavra jardineiro. Tá bom? É a raiz. Por que a gente chama de raiz? Porque dessa palavra aqui, gente, jardi, podem surgir outras palavras. Por exemplo, jardim, jardineiro, jardineira, jardinagem. Entendeu, gente? Então, a raiz, o radical, é a base da palavra. Toda palavra, no português, ela possui uma base, um radical.
uma raiz. Toda palavra, tá bom? E é dessa base que vão surgir as outras palavras, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui jardinagem, eu vou usar outro exemplo. Vamos usar como exemplo a palavra... vamos usar atribuir. O verbo atribuir, né? Atribuir. Deixa eu colocar aqui azul. Pronto. Atribuir. Qual é a base dessa palavra aí, gente? A base da palavra atribuir, gente, é atribu. Atribu. Tá, gente? A base da palavra aí, a atribuição, é atribu, ou seja, a raiz é atribu. Por que, professor, a raiz é atribu? Porque dessa raiz aqui, dessa base, pessoal, a gente pode formar outras palavras, tais como atribuição, atribuir, né? A gente pode formar outras palavras. Então, eu vou colocar aqui atribuição e vou colocar atribuir, tá bom? Então, no caso aqui, a base, a raiz, o radical é atribu, tá bom, gente? A gente também pode até conjugar os verbos, né? Por exemplo, a gente pode colocar atribuiu, atribuímos, atribuíram, atribuiremos. Pronto. Então, gente, se você vê em todas as formas do verbo aqui, o raiz, o radical, ele não muda, ele permanece o mesmo. Atribu, atribu e atribu. O que vai mudar são as palavras que vierem depois. Nesse caso aqui, veio o iu, o imos, irão e iremos. Ok? Perceberam, pessoal? O que é a raiz, o que é o radical da palavra? Através do radical, nós podemos formar várias outras palavras, tá bom? O radical e a raiz, eles não mudam, tá? Eles não mudam, pessoal. Cuidado com isso daí, tá? O radical e a raiz, eles são invariáveis, eles não mudam, nunca vão mudar. Sempre permanecem lá a mesma coisa, tá bom? Viu o exemplo aqui de jardinagem? Ó, a gente trocou para jardineiro, jardinagem, jardim, e o jarde, que é a raiz, permaneceu da mesma forma. Não teve nenhuma alteração. Ok? Tá dando para entender até aí, né? Tá, né? Ok. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa explicação. Então, esse aqui é o radical, tá bom? Esse aqui é o radical. Deixa eu só... Pronto. Radical, base da palavra. Tá bom? Então, pronto. Raiz é a base da palavra. Deixa eu apagar esses exemplos aqui, né? Agora nós vamos ver. Pronto. Agora aqui já vimos a base, a raiz, o radical. Agora nós vamos ver os outros morfemas. Nós temos agora aí, pessoal, os afixos, tá bom? Nós temos aí os afixos, tá? O que são os afixos, professor? Vamos lá. Afixos são pequenas palavras acrescentadas ao início ou final da palavra. Lembrando, pessoal, que dentro da categoria dos morfemas de afixos, nós temos os prefixos e os sufixos, tá? Que eu vou explicar para vocês agora o que são. Vamos lá? Pronto. Vamos colocar aqui, afixos. Vamos lá. O prefixo, pessoal. Prefixo. Vou colocar aqui afixos, prefixos e sufixos. Pronto. Os prefixos são aqueles, pessoal, que vem, aquelas palavrinhas que a gente coloca antes do radical. São aquelas pequenas palavrinhas que a gente coloca antes do radical, que podem alterar o significado da palavra, tá bom? Por exemplo, se a gente pega aqui a palavra, vou usar como exemplo a palavra feliz.
Pronto, o adjetivo feliz, né? Alegre, feliz. Pronto. Se eu pego essa palavra aqui, pessoal, feliz, se eu acrescento um prefixo, tá bom? Vamos dizer, eu vou colocar o prefixo in, que é o in. Se eu coloco o in na frente aqui, eu mudo o significado da palavra. De feliz passa a ser infeliz. E o que é que esse in fez aí na palavra? Qual foi a mudança que teve? Esse in aí, pessoal, ele simplesmente mudou o significado da palavra feliz e passou a ser infeliz. Ou seja, deu um significado oposto, contrário ao da palavra. A palavra significa feliz. Então, ele trocou o significado e colocou in. Mudou o significado. Tá bom? Então esse prefixo aqui in, ele tem essa possibilidade. Ele pode ser usado para mudar o significado das palavras, tá bom? Ele muda o significado das palavras. Ele pode mudar, ele tem essa possibilidade aí. Normalmente o in ele dá uma ideia de algo contrário, tá bom? Professor, só existe o prefixo in? Claro que não, gente. Nós temos outros prefixos, tá? Mas deixa eu continuar exemplificando com in. A gente tem também a palavra satisfeito, né? Satisfeito. Quando a gente pega essa palavra satisfeito e acrescenta o prefixo in, novamente, nós fazemos o quê? Damos uma ideia contrária àquilo que é. No caso, a palavra significa satisfeito, você está feliz com aquilo, né? E quando colocamos o in, mudando o significado, passa a ser o oposto de satisfeito, insatisfeito, tá bom? Então, esse in aqui, como a gente já pôde exemplificar, dá o significado de algo oposto, de algo contrário, tá? Vamos continuar agora. Professor, existe outro prefixo? Existe, pessoal. Nós temos aí, por exemplo, a letra A, que também é um prefixo. Nós temos a palavra né? Por exemplo, quando a gente pega aqui a palavra conceito, né? Conceito, que é a definição de algo. E quando acrescentamos o prefixo pré na frente, né? Preconceito, já mudamos o significado. Qual é o significado desse prefixo aqui, professor? Qual é o significado que ele dá na palavra, esse pré aqui? Gente, esse pré aí na palavra, esse prefixo aí, ele dá um significado de, como é que eu posso dizer para vocês? Ele dá um significado de algo antecipado, de uma coisa antecipada. Por exemplo, quando a gente tem um conceito de algo, um preconceito é um conceito antecipado. É quando, por exemplo, você tem um conceito de algo que você não sabe, né? Hoje a gente vive uma sociedade muito preconceituosa, né? A gente tem preconceito com muitas coisas, né? Com religiões, né? Com política, né? Às vezes a gente julga algo, mas a gente não sabe. Então isso é um preconceito. Você teve um conceito antecipado de algo, tá bom? Por exemplo, também a gente pode colocar aqui previsão. Pronto, ótimo. Previsão. Quando a gente coloca esse pré na frente do visão, a gente faz o quê, gente? A gente dá a entender que é uma visão antecipada de algo. Previsão. É como a gente vê nos repórteres, né? A gente tem os jornais que ditam o tempo, né? Então, previsão do tempo. No caso aí, a gente está tendo uma visão antecipada do tempo. Tá? Entendeu, pessoal? Então, a gente tem uma visão antecipada daquilo que vai ainda acontecer. Perfeito? Então, vamos lá continuar aqui. Então, esse prefixo aí, pré, ele dá esse significado. Ainda temos outro prefixo, pessoal. Temos também a letra A aí, que também dá uma ideia como se fosse contrária a algo. Por exemplo, a gente tem a palavra aí normal. Normal. E aí, se a gente acrescentar o prefixo a gente dá uma ideia oposta, né? Uma ideia contrária àquilo. Uma pessoa normal, né? Ainda sabe, pessoa normal. Uma pessoa anormal é diferente, né? É uma pessoa que não é normal. É um contrário daquela palavra. Ok, pessoal? Então, esse é um dos prefixos, tá? Esse é um dos prefixos. Tem vários outros prefixos aí que podemos usar. Eu aconselho que vocês pesquisem, tá?
que é muito bom. Então, pessoal, só com o radical e o prefixo, né, a gente já conseguiu ver mais ou menos como é que a palavra é formada, não é verdade? A gente já conseguiu ver aí como é que está sendo formada a palavra, né? Porque cada morfemazinho, ele é uma unidadezinha que quando junta, ele forma a palavra completa. É igual como eu falei. É como se fosse tijolo, areia, brita, água. Quando a gente junta todos eles, a gente vai obter o quê, pessoal? A gente vai obter a casa completa, que no caso seria a palavra, entendeu? Então, quando a gente... Aqui, essa palavra aqui é anormal, ó, por exemplo, ela é formada pelo afixo, que é um morfema também, né? E pelo radical normal. Então, aqui a gente tem dois morfemas. A gente tem a raiz e tem o prefixo. E que forma que, quando a gente junta os dois, forma a palavra anormal. Tá bom? Ainda tem outros morfemas aqui que a gente vai analisar ao decorrer da aula. Tá bom? Mas só por aí eu acho que vocês já conseguiram entender. Né? Eu acho que vocês já conseguiram entender como é que é formada a palavra. Ok? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre morfemas, tá? Agora a gente vai ver os sufixos, tá? Sufixos agora. Agora a gente vai ver os sufixos. Vamos lá? A gente viu o prefixo, né? Todos fazem parte dos afixos, tá bom? E agora a gente vai ver... Deixa eu colocar aqui. E agora a gente vai ver os sufixos. O sufixo, ele é o contrário do prefixo. No caso, o sufixo, ele vem no final da palavra, tá bom? Do radical. Palavras colocadas no final do radical. Qual seria um exemplo de sufixo, professor? Vamos usar a palavra que nós usamos no começo. Jardineiro. Jardineiro. Ok? Qual é o sufixo aí, pessoal? Vamos prestar bem atenção aqui. A gente tem aqui jardim, né? Que é o radical, o jardim, né? E aqui a gente tem o neiro. Neiro. Esse eiro aqui, né? Então, pessoal, esse eiro aqui, ele é o sufixo, tá bom? Quando a gente junta com jardim, junta o neiro, a gente forma jardineiro, tá bom? É igual a, por exemplo, barbeiro. Barbeiro. Entendeu? Quando a gente junta o barbe, né, que é a raiz, o radical, barbe, que pode formar barba, pode formar barbudo, barbuda, entendeu? Então, quando a gente junta esse barbe com eiro, a gente forma uma outra palavra, que é barbeiro. Então, esse aqui, no caso, ele é um sufixo. Esse eiro e neiro aqui, eles são sufixos. Sufixos. Tá bom, pessoal? Sufixos. Ok? Entre outros aí que nós temos também. Por exemplo, jardineiro, barbeiro. A gente tem também agricultor, né? Esse or no final, né? A gente tem também, por exemplo, não é muito usual, né? Mas matador, por exemplo, né? A gente tem aí, ó, o OR no final, que quando a gente junta com o radical, ele forma uma outra palavra. A gente junta agriculti e matid com o OR. Tá bom? Esse OR aí, ele também é um sufixo, tá, gente? Ele também é um sufixo. Ele é normalmente usado quando a gente quer transformar, quando a gente quer formar profissões, tá bom? Quando a gente quer formar profissões, a gente usa muito aí, agricultor, matador, entre outros aí, né? Que não me vem à mente agora, mas esse OR no final, ele é usado para quando a gente quer formar profissões, tá bom, pessoal? Então, esses são os sufixos, que juntos formam a categoria de afixos, tá bom? Esses dois morfemas aqui são dos mais importantes, tá bom? Mas, claro que a gente não vai se limitar apenas a eles. Tem mais outros morfemas ainda, tá bom? Nós vimos aí a raiz do radical e os afixos. Lembrando, professor, só existem esses sufixos? Não, pessoal. Existem vários sufixos. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar muitos sufixos, bem como muitos prefixos. E eu recomendo que vocês decorem alguns, porque vai ser muito útil para vocês. Tá bom, pessoal? Devido ao nosso tempo, nós não vamos conseguir ver todos,
Então, nós veremos na próxima aula o restante dos morfemas, tá bom? Nós veremos aí na próxima aula o restante dos morfemas, que é as desinências, a vogal temática e o tema. E aí vamos finalizar o nosso estudo sobre morfologia, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que vocês já criaram um certo interesse por assunto, porque realmente é muito bom, pessoal, a gente estudar morfologia. Nos ajuda a formar outras palavras, nos ajuda a entender nosso vocabulário, tá? Então, por isso que eu recomendo que vocês estudem, tá bom? Continuem estudando esse assunto, porque vocês vão gostar muito, ok? Então, por hoje, finalizamos a nossa aula de morfologia, tá bom? E na próxima aula vamos continuar, veremos aí desinências, veremos aí a vogal temática e veremos também o tema. Todos, quando nós entendemos todos eles, nós vamos conseguir entender como a palavra é formada. Mas eu acho que só pela raiz e pelo radical e pelos afixos nós já conseguimos ter uma ideia de como a palavra é formada no português, como é feita essa junção que vai resultar nessa palavra grande que a gente conhece hoje, né, pessoal? Então, isso aí é morfologia. Estudem aí no livro de vocês, tá bom? Nas páginas 300 em diante, 302 em diante, nós temos aí estudo de morfologia, tá bom? E vocês resumem para na próxima aula a gente continuar, tá bom? Bem, fiquem com Deus, pessoal, e nos vemos na próxima aula. Tchau!